O esquerdo ele jogou com o Suárez. Ele começou na base também com o De La Cruz, que hoje joga no Flamengo, né? E os dois jogadores lamentaram a morte do jogador do Nacional. Eles atuaram juntos em 2022, no time que foi inclusive campeão uruguaio. E ele atuou na base com o De La Cruz, que publicou fotos com ele no Liverpool do Uruguai. Olha aí, o De La Cruz, olha aí, o De La Cruz e o esquerdo, fotos deles aí quando eram crianças, né? E putz, Casão, sinceramente, esse negócio fica um pouco mais duro e chocante, porque você vê foto dele criança, né? E parece que você tá vendo, numa foto, você tá vendo todos os sonhos da vida do cara, né? O cara lá, criança, com, pô lá, essa foto aí, né? Então, imagina a quantidade de sonhos que tem na cabeça dessa criança, que foram tragicamente interrompidos, né? Esse negócio ainda dá uma dor um pouco maior ainda, né? Cara, o ser humano ele vive de sonhos, né? Porque se você não tiver sonho, você não vai para nenhum lugar. Os sonhos nunca envelhecem, né? Como diz a música do Milton. O lance é assim, cara. Você olha para uma coisa dessa, você fica imaginando é, o tamanho do sonho. O jogador de futebol sonha o dia inteiro, constantemente, é, em coisas assim que você gostaria que acontecesse. Ser campeão. Primeiro, assim, jogar no time profissional, você virar profissional. Depois, você ser campeão pelo time que você está jogando. Depois, você se ir para a seleção do seu país. Depois, você disputar uma Copa do Mundo. Você ser campeão da Copa do Mundo. Você, de repente, ir para a Europa, para um grande clube, ou jogar no futebol europeu. Você ter filhos, né? Você ensinar seus filhos a caminhar num campo, a chutar bola, pegar a bola com a mão, rolar para a criancinha de 2 anos vir chutar. Eu fiz isso com meus filhos. Meu pai fez isso comigo, né? Então você fica imaginando que nem os filhos do esquerdo, nem ele, vai ter essa situação de prazer e de amor, que é você rolar a bola para o seu filho pequeno vir chutar para você pegar. Cara, é doloroso, né? É dolorido você olhar e falar assim: porra, eu fiz tudo isso com meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens. Eu rolei a bola para 3 filhos chutar em escadinha. E isso é uma realização para o homem, para o cara que joga futebol, para o jogador de futebol, que é pai. Essa cena é tão importante como fazer um gol na final da Copa do Mundo. Você brincar com seu filho de jogar bola, né? É duro. É, é muito, 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 muito duro. Realmente, esse caso tocou a todo mundo, né? De alguma forma, todo mundo tá ligado a ele, né? Eu estava no estádio, eu torço pro São Paulo, o Casagrande jogou, a Mili tem todas as questões da relação com a vida e com o futebol. É um negócio muito, 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 muito chocante mesmo. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai ter um médico cardiologista aqui com a gente no All News Sport para explicar um pouco mais as questões técnicas e médicas desse caso horroroso, né? E, ô Mili, como eu já falei, muitos clubes estão lamentando, né, a morte do esquerdo no Brasil e no mundo. Tem notícia aqui também, o São Paulo, desde o fim de semana, prestou solidariedade ao jogador, né, do Nacional. No jogo passado contra o Vitória, os jogadores entraram com uma camisa azul das cores da seleção do Uruguai, escrito Força Esquerdo. Teve essa história do Rafinha, do Michel Araújo, do Caleri que a gente falou. O presidente do São Paulo também esteve muito presente lá no hospital, o Júlio Casares. Bahia, o Botafogo, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, Fortaleza, Palmeiras também soltaram nota de pesar assim que a morte foi anunciada. E também fora do Brasil, né? O Real Madrid e a imprensa internacional também repercutiram a morte. O Real Madrid também soltou nota. Esse é o comunicado do Real Madrid que a gente está vendo na tela agora. É, enfim, vários clubes aí no mundo prestando solidariedade. Me lembrou, Mili, um outro caso, que é o caso daquele jogador da Dinamarca que durante a Eurocopa teve um mal súbito. Claro, ainda bem que ali foi um final feliz, né? Ele se recuperou para jogar, inclusive.
futebol, mas foi aquela comoção mundial e a gente está rodando aí todas as manifestações dos clubes brasileiros e também de fora do país sobre esse caso horrível. E já mando um abraço aqui para o Casagrande, que se emocionou demais com essa história, como todos nós estamos. Diga, Mili. Então, é muito. A gente fica realmente assim, como está o casão, né? Porque quando morre alguém, ainda mais nessas condições, a gente pensa na gente, nas pessoas que a gente ama, na nossa morte. Isso é absolutamente normal, natural, né? E os jogadores do São Paulo devem estar pensando isso também. Eu vou pedir licença para contar um caso muito rápido aqui. Meu pai era o cara que jogava bola para mim também, para eu chutar. Então, essa memória é muito forte para mim. A minha mãe tem 87 anos, talvez eu me emocione contando isso, mas enfim. Ela passou a guerra na Itália, né? E o pai dela foi fuzilado na guerra, quando ela tinha 10 anos. Ela não cresceu com o pai. E a guerra foi assim, vocês podem imaginar, né? Um momento assim horroroso. Eu estava conversando com ela outro dia, eu falei, mãe, é, qual foi o pior momento da sua vida? Ela falou, a guerra, né? Eu tinha 10 anos, meu pai foi fuzilado, a gente teve que se refugiar, pegar um navio, acabou no Brasil, enfim. Aí depois, no final da conversa, eu perguntei, a gente falou de outras coisas, eu perguntei, mãe, mas vamos supor, você pudesse voltar para algum momento na sua vida, para onde você voltaria? Ela falou, para a guerra. Eu falei, mas isso não faz nenhum sentido. Por quê? Ela falou, porque meu pai estava vivo. Então, a imagem do pai é uma coisa muito forte mesmo. Então, é de se lamentar. É duro, é muito, muito, muito duro. Que dia difícil para todos nós. A gente está discutindo aqui se deveria ter jogo, se não deveria ter jogo, né? Talvez fosse, talvez isso não deveria ter nem discussão sobre isso, mas de fato, ao que parece, teremos jogo, por incrível que pareça, teremos rodada, vai ter aí um minuto de silêncio. Espero que desta vez, pelo menos, o minuto de silêncio seja respeitado, como aqui no Brasil nunca é, né? É, E esse caso do esquerdo, ele acontece, como a gente já falou um pouquinho aqui, 20 anos depois da morte do Serginho, também no Morumbi, aconteceu no dia 27 de outubro de 2004, e o caso do esquerdo foi dia 27 de agosto de 2004, a morte dele, né? Então, aquele caso foi, é, eram outros tempos, né? Era uma situação, é quase que um ineditismo, né? Acontecer aquilo que aconteceu com o Serginho naquela ocasião, e também foi um negócio absolutamente muito chocante, mas os tempos eram outros, né? Eu acho que no caso do esquerdo é como se houvesse uma preparação muito maior, né? O atendimento foi muito mais rápido, tudo aconteceu mais rápido agora no caso do esquerdo, também não bastou, o esquerdo morreu, mas os procedimentos me parecem ter sido muito mais céleres, né? Dessa vez, nesse caso aqui. E aquele caso, eu trabalhava no Lance na época, foi um negócio muito, muito, muito chocante, foi um negócio horrível, a morte do Serginho, né? É o que a gente está falando, né? Afinal, é uma figura que morre fazendo certamente que é a coisa que ele mais gostava de fazer, né? Porque essa profissão, né, Casão, não é uma profissão normal, né? Eu sou jornalista, eu adoro o que eu faço, mas tem dias que eu também não estou muito afim de não tô bem-humorado, não tô legal, tal. O jogador, quando o cara tá no campo, ele tá fazendo exatamente a coisa que ele mais gosta de fazer, né? E eu não conheço, primeiro comigo nunca passou, eu nunca conheci nenhum jogador que jogou comigo em todos esses anos que no dia na hora do jogo não estava afim, né? Como acontece em outras profissões. Não, você tá afim. Porque você vai lá jogar, você vai fazer uma coisa que você ama desde criança. Jogar futebol. Jogar futebol. Se começa a jogar futebol, você não está nem preocupado se você vai ganhar o jogo, você não vai ganhar o jogo. Né? Quando você começa a jogar. Você quer correr atrás da bola, você quer chutar a bola, você quer fazer gol, você quer imitar os jogadores profissionais que você vê e tal. E é aquilo que eu falei, nunca não passa na cabeça de nenhuma pessoa o risco de morte dentro do campo. Não passa na cabeça. O máximo que a gente consegue alcançar é não torcer para ninguém se machucar. É o máximo que a nossa mente consegue alcançar. E vai continuar sendo assim. Nós somos traumatizados hoje, nós vamos ficar traumatizados por um tempo. Daqui a pouco, a nossa mente começa a trabalhar em relação ao futebol da mesma forma que sempre trabalhou.
não vai alcançar, a nossa cabeça não vai alcançar a possibilidade de acontecer uma tragédia dessa novamente. E pode acontecer novamente. Daqui a alguns anos, sei lá quanto tempo, pode acontecer. Porque aconteceu diversos, né? Desde o Carlos Alberto Barbosa, lá que eu falei em 82, teve o Serginho, 2004, mas teve o jogador de Camarões, também contra a Colômbia, que eu escrevi no texto. Teve o jogador húngaro, que estava jogando pelo Benfica, contra o Vitória de Guimarães. Teve o Eriksen, que você falou, que conseguiu sobreviver, que voltou a jogar futebol. Foi uma coisa milagrosa, incrível o que aconteceu com o Eriksen. Você falou também, pô, a diferença da época do Serginho para a época do Esquerdo, que hoje as pessoas, tudo correu mais rápido, a assistência correu mais rápido, tudo foi mais rápido, e mesmo assim não foi o suficiente. O que pode evoluir para frente que possa ser suficiente? A gente não sabe. Tudo foi muito mais rápido que a época do Serginho. Hospital do lado, tudo aconteceu na maior velocidade possível. Talvez pode melhorar alguma coisa, talvez possa melhorar alguma coisa, mas o quê? A gente nunca vai saber se vai ser o suficiente quando acontece uma coisa dessa, porque ninguém está preparado. E outra coisa, o jogador é aquilo que treina pra cacete. O coração do jogador ele é treinado em bater altos batimentos cardíacos, alcançar um volume alto de sangue. O cara é preparado para aquilo. O coração dele é preparado para suportar ele correr, ele se emocionar, ele se frustrar, ele dar um pique na hora que ele está mais cansado. Demora um pouco para recuperar, mas o coração do cara está preparado para aquilo, né? A gente é preparado para aquilo. Pô, aí acontece isso, você fala, caramba, cara, tá faltando algum teste, precisa inventar mais algum teste para se fazer para o jogador de futebol ou para qualquer pessoa para prevenir algum risco de um acidente cardíaco? Tem alguma coisa que se possa inventar ainda para prevenir um atleta que fez todos os exames até agora, né? Estou falando até agora que depois vão acontecer coisas, vai ter investigação, vai ver o histórico dele, enfim. Mas nesse momento a gente tem o cara fez todos os exames que existem no futebol e estava apto a jogar. Eu tive uma irmã que com 23 anos ela morreu com um infarto no miocárdio. 23 anos, sem problema cardíaco, aparentemente. Brincando com o filho menor, ela tinha 2 filhos. O meu sobrinho André, ele tinha uns 4 anos, 3, 4 anos, e o meu sobrinho Christian tinha no máximo 1 ou nenhum ainda. Ela brincando com ele numa segunda tarde, morreu no sofá da casa dela, com 23 anos. Infarto no miocárdio. Cara, será que existe alguma coisa que se possa descobrir e prevenir alguém, principalmente um jogador de futebol? Porque a minha irmã não fazia todos os anos, como ninguém faz, na maioria das pessoas, um teste, né? Todos os exames. Eu faço todos os exames. Inclusive, amanhã eu vou fazer um teste mais moderno, cardíaco, numa clínica. O doutor Sérgio Timmerman, que é um cardiologista. Amanhã, tá marcado para amanhã. Olha que coisa que me veio na cabeça agora, que incrível. Amanhã eu vou fazer o teste, um teste de ecocardiograma, para ver como está o coração com esforço. É um treinamento, é um mini treinamento, mas é um teste. Eu faço, mas eu não tenho nada. Nunca tive nada. Como nenhum jogador tem nada. Como que a gente vai esperar uma coisa dessa? Como que a gente vai explicar para nós mesmos? Como você vai olhar no espelho e vai se explicar? Como você vai falar, pô, não, eu entendo. Assim, a gente sempre tenta entender a morte. Porque quando a gente entende a morte, a gente se alivia um pouco mais a dor. Quando você entende a morte. Pô, minha mãe faleceu, ela tinha câncer. Pô, foi doloroso e tal, mas ela tinha câncer. Meu pai faleceu também. Ele teve um AVC forte e tal. Agora, as mortes que a minha irmã é um trauma para mim até hoje. O que eu aprendi foi lidar com o trauma. Eu não resolvi. Eu aprendi a lidar com o trauma da minha irmã, da morte da minha irmã. Porque eu não consigo me explicar. Então, quando você não consegue explicar a morte, você não consegue. Quando você não consegue entender,
A dor ela é eterna, né? A falta de explicação é eterna, né? Você É, precisa entender por que existe o luto. O luto e os rituais existem para você, para o ser humano entender de fato aquilo que está acontecendo, né? A é, cerimônia de casamento é isso. O velório e o enterro é isso. Por que as pessoas fazem velório e existe o enterro? Para as pessoas, para os entes, para as pessoas, para os familiares, para os amigos, para quem está sentindo aquela dor, ver e colocar na cabeça que aquela pessoa está partindo. Por que se luta tanto para encontrar o corpo das pessoas quando cai um avião, quando afunda um navio? Porque os familiares querem ver, porque precisa ver para acreditar que realmente aquela pessoa não vai estar mais ali com a gente, né? é. E você procura o entendimento daquilo. Essa morte do esquerdo não tem como você entender, né? E todas as mortes desse tipo, né? Exatamente isso. A gente, como eu falei, daqui a pouco a gente vai estar já com um cardiologista aqui que vai tentar explicar as coisas do ponto de vista médico, técnico, porque é isso que o Casagrande falou, né? É muito difícil a gente entender, né? Como é que o cara saudável e tal, o cara vai lá e morre no campo, o cara que é um atleta, é, é muito difícil a gente entender. Como eu falei, o médico, o doutor Edmo Atique Alves, estará aqui com a gente já para falar sobre essas questões médicas, né? E tentar conversar com a gente um pouquinho para a gente tentar entender. A gente está tentando fazer a conexão com ele, não estamos conseguindo ainda, mas acho que conseguiremos. Tem outra mensagem aqui também do Patrick Gamer, ele fala: Senna também ficou mal após a morte do Ratzenberger, lá quando o Senna morreu em 94, e a FIA não cancelou a prova. E acabou que o Senna também faleceu no dia seguinte. É verdade, né? Show must go on, né? Um negócio meio cruel, né? Não, vamos embora, vamos continuar aí, porque não pode parar. E assim foi no caso da morte do Senna, e provavelmente vai ser, não tem nenhuma movimentação de que algum jogo vai ser adiado ou cancelado nesse caso aqui. Então, como eu falei, estamos aí Tirando tentando a conexão. Pode falar, Mili, por favor. Posso dar uma dica de um livro que me ajudou muito quando eu passei? Porque, Pode, assim, claro. você perder pai, você perder mãe, é uma coisa que, como o Casão falou, assim, a gente meio que entende, né? Sim. Mas perder alguém, filho, não tem nem nome, né, gente? Se você perde pai, você fica órfão. Se você perde marido, mulher, você fica viúvo. Não tem nome. Não tem nome Uhum. para quem perde. Não dá para nomear, né? Um livro que me ajudou muito quando minha ex-mulher morreu é o livro tibetano do Viver e do Morrer. É um livro lindo, é um livro que é para ter assim Qual é o do nome, Mili? lado. Pode repetir? O livro tibetano do Viver e do Morrer. É um livro que conforta muito, sabe? Me ajudou demais quando eu passei pelo meu luto e a gente está falando tanto de morte aqui, queria deixar essa dica. Ótimo, Me ajudou. ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Mili.